Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estar com vocês aqui nessa noite. Um dia corrido para muitos, né? Nessa virada de Natal. Acredito que alguns aí hoje acordaram um pouquinho mais tarde, almoçaram um pouquinho mais tarde, às vezes até com algumas visitas em casa, mas conseguiram aí se ajustar para estarem aqui conosco nessa noite. Nossa gratidão ao Senhor. Estamos muito felizes em ter e receber você aqui e desejamos a você um feliz Natal. Um Natal repleto das bênçãos de Jesus, um Natal repleto das alegrias providas e promovidas por Jesus, e que sempre tenhamos na nossa mente, no nosso coração, que Jesus é esperança, que Jesus é vida, que Jesus é paz. Amém, meus irmãos? Nós louvamos a Deus pela vida da nossa igreja. Temos aí algumas famílias que já estão em viagem, já estão nesse período de Natal e Ano Novo ausentes, e nós temos orado pela vida deles. Alguns outros irão ainda, e nós estaremos orando por você também. Mas ao longo desse período, muitas coisas têm acontecido e nós temos motivos para agradecer ao Senhor. Você tem motivos para agradecer ao Senhor? Eu acredito que às vezes até mesmo aquilo que a previsão humana olha e fala assim, olha, isso foi um desacerto. Essa pessoa não acertou dessa vez. Quando a gente olha pela ótica do que Jesus fez e faz por nós, é o acerto. São coisas que confundem, não é mesmo, a mente humana, mas que se alinham com o propósito que Deus tem para cada um de nós. E nós temos essa expressão de verdade que Deus tem um plano para a gente. Deus tem um propósito para a gente. Deus não nos criou simplesmente para viver e para colher algumas coisas dessa vida, conquistar outras. Deus tem um plano, e esse plano é maior do que simplesmente viver, trabalhar, ganhar dinheiro, gastar dinheiro, ver algumas coisas que nos trazem alegria e outras que nos trazem tristeza. O plano maior de Deus é aproximar você dele através de Cristo Jesus e trazer ao seu coração essa sensação e essa certeza de confiança e de paz. Ele é o único que nos promove paz. Essa semana nós estivemos aqui orando e alguns pedidos de oração, e dentre esses eu queria fazer destaque de um que foi compartilhado e nós oramos aqui no culto de oração. Foi compartilhado na última semana pelo nosso irmão Adilson, sobre as terapias do Israel, né, Adilson? O plano de saúde havia mudado algumas cláusulas e as terapias não seriam mais possíveis. Tudo barrou, as portas fecharam, mas pela graça, pela misericórdia do Senhor, essa semana portas se abriram, né? E Ele vai continuar fazendo as terapias e tendo esse suporte do plano de saúde. Louvado seja Deus por isso, né, meus irmãos? Nós temos motivos para agradecer e esse é um desses motivos. Um outro motivo para agradecer, e logo hoje, no início aqui do nosso culto, ao receber aqui a Fátima é a esposa do Hélio Pai, ela está lá no último banco, está conosco nessa noite. Nós louvamos a Deus pela vida desse casal, e a Fátima compartilhou de um momento muito difícil da vida dela e da família que eles viveram, e ela compartilhou, inclusive, pedidos de oração à nossa igreja e a outras pessoas, para que orássemos pela filha dela. E ela, como mãe, ela acreditou, ela confiou, ela depositou nos braços do Senhor a situação e aquilo que estava acontecendo. E hoje ela falou, pastor, eu quero agradecer porque Deus cuidou da minha filha. Respostas de oração nós obtivemos. E daqui a 15 dias, né, aproximado, a filha vai estar casando. Olha só. Percursos que aos olhos humanos poderiam estar perdidos, mas aos olhos de Deus e a oração tem muito efeito, meus amados irmãos. Então nós temos, nesta noite, motivos para agradecer. Motivos que talvez, se abríssemos aqui o microfone, você iria agradecer, ou até mesmo diante da possibilidade, você iria simplesmente falar, olha, continuem orando por mim, continuem orando pela minha família, continuem orando por essa causa. E eu quero dizer que se ainda, talvez,
aquela situação a qual você tem orado, ela parece que não tem tido nenhum tipo de solução, respostas favoráveis, ou o curso até mesmo está indo por um curso diferente do que você havia planejado, eu quero convidar você a confiar nas mãos do nosso Senhor Todo-Poderoso. Confie nas mãos dele e creia que ele está no controle de tudo. E ele vai continuar dando a nós essas respostas, e eu creio que quando menos esperarmos, você, eu e outros estaremos aqui compartilhando grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. É interessante algumas ferramentas que algumas mídias sociais nos apresentam, e dentre essas, a que eu mais gosto são as de retrospectiva. Eu amo aquele negócio de retrospectiva, né? Facebook já é para os idosos, né? Eu sou um deles, eu gosto de ficar vendo aquilo, né? E tem retrospectivas que aparecem ali, de amigos, de situações, de coisas que vivemos, de momentos históricos, tal. E estava compartilhando semana passada algumas dessas retrospectivas envolvendo nossa igreja, envolvendo a família, e dentre essas uma das retrospectivas mostrando há um ano atrás, quando nós compartilhamos aqui da gestação da Tati, né? E a gente vê hoje, depois de 12 meses, quantas coisas mudaram. Quantas situações que naquele momento pareciam improváveis, estávamos com o coração com muito medo, tínhamos aí muitas incertezas, inclusive, e a gente pode olhar para tudo isso e falar, Senhor, muito obrigado. Então eu quero dizer para você que as situações que você vive, que eu vivo, que nossa igreja vive, não exige muito assim para que elas possam ser mudadas. Deus pode mudar a história. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele é aquele que tem nas mãos o poder para mudar, inclusive, o curso dos rios e o coração do rei. Olha que coisa interessante. A gente vê, às vezes, alguns rios, eles sempre correram naquele sentido. E a palavra de Deus diz que o Senhor tem o poder de mudar o curso do rio, fazer ele ir para o outro lado, e inclusive fazer mudar o coração do rei, que talvez já tenha algumas decisões ali cristalizadas, Deus tem o poder de mudar isso. Então, eu quero convidar você nesse Natal a confiar, a crer, a depositar sua esperança em Jesus, porque Ele é a nossa salvação, Ele é aquele que acalma o nosso interior em guerra, e Ele dá as respostas necessárias à medida do desenrolar da história. Tem algumas coisas que logo mais vão acontecer, tem algumas coisas que talvez vão demorar algumas semanas, meses, talvez anos, talvez até décadas, mas se acontecer no tempo do Senhor, louvado seja Deus por isso, porque aconteceu no melhor tempo possível. Então nós queremos orar nesse momento mais uma vez, e eu quero, nesse momento, dar sequência ao que já foi feito aqui. O Hélio orou pela família, e nós vamos orar, meus amados irmãos, nesse momento, e vamos colocar diante do Senhor, talvez, questões do nosso coração, mágoas, angústias, desejos, sonhos. Eu quero convidar você a colocar tudo aquilo que está no seu coração, por mais simples que você tenha isso com você, ou às vezes até mesmo você diga, olha, não, é um pensamento bobo, não tem nada a ver, coloca diante do Senhor. Eu quero dizer, Deus, Ele está nesse momento a ouvir o seu clamor, e vamos orar ao Senhor intercedendo nesse sentido, tá bom? Vamos clamar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse Natal. Muito obrigado pela oportunidade que temos de, em família, celebrar Jesus. E quando nós falamos isso, nós estamos falando desse corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, onde nós reunimos aqui famílias, amigos, e temos a oportunidade de dizer que tudo que acontece aqui tem a ver com o Senhor. Tudo. As músicas, a forma de recepcionar, a forma de acolher, a forma de orientar, a forma de dar suporte, tudo tem a ver com Cristo. E nós agradecemos ao Senhor em mais esse momento. E independente se o Senhor nasceu em dezembro ou em alguma época do ano, nós deixamos esse dia mais uma vez para dizer que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, e que nós agradecemos porque o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer por nós.
Um dia, a história ela foi dividida entre o antes de Cristo e o depois de Cristo. Um dia, nossas vidas elas foram pautadas pelo antes de Cristo, depois de Cristo. E nós agradecemos muito, muito, porque um dia o menino nasceu, um filho foi nos dado, e sobre ele está todo o principado, está toda a fortaleza, está todo o poder, está toda a glória. E é por meio dele que hoje nós podemos dizer que somos chamados filhos de Deus. E colocamos diante do Senhor por esse motivo as coisas que no nosso coração estão. Às vezes pode ser coisas que aos nossos olhos são coisas bobas, mas são muito importantes. Ou até mesmo pequenas, mas são grandes. Ou até mesmo coisas que aos nossos olhos parecem serem grandes demais e impossíveis, mas o Senhor pode resolver isso rapidamente. E nós colocamos diante do Senhor. Pedimos a Tua direção, pedimos o Teu auxílio, ensina-nos a confiar, ensina-nos a esperar, ensina-nos, ó Deus, a não tomar decisões precipitadas, a não querer fazer do nosso jeito. Quantas e quantas vezes nós erramos, porque tomamos decisões precipitadas, não esperamos, não confiamos, e o Senhor nos ensina a simplesmente esperar no Senhor. Acalma o nosso coração, e que em meio à calmaria seja brotado no nosso coração raízes profundas de esperança, de fé, de confiança. E ainda que a videira não floresça, e ainda que, ó Deus, a vide não dê o seu fruto, nós confiaremos no Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado pelas famílias que aqui estão, obrigado pelos momentos de celebração que já tivemos em família, nos dias que antecederam e também nessa virada de ontem para hoje. Obrigado por dar a oportunidade de estarmos junto com familiares, pessoas próximas, revermos pessoas que talvez já há tempo não víamos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque essa é uma expressão que mostra que o Senhor faz com que a união exista e faz com que os opostos se atraiam. Toda a honra, toda a glória, todo louvor sejam dados ao Senhor. A nossa gratidão, com fé, com esperança, nós depositamos ao Senhor os nossos pedidos, os nossos sonhos, as nossas angústias, os nossos temores, as nossas fortalezas. Tudo colocamos no altar e aos pés do Senhor, porque do Senhor é que vem a resposta, que sempre será boa, perfeita, agradável e que trará contentamento aos nossos corações. E é no nome de Jesus que nós oramos, agradecemos e bendizemos ao Senhor. Amém, amém, amém. Eu quero nessa noite, mais uma vez, falar sobre Jesus. Natal é falar sobre Jesus. É por isso que quando nós falamos sobre Natal, nós podemos afirmar que nós falamos sobre o Natal durante todas as estações do ano. De janeiro a janeiro nós falamos sobre esse Natal. Falamos sobre esse que veio e trouxe sentido. Sem Jesus não haveria sentido para o Natal. Sem Jesus não haveria expressões para juntos estarmos e falarmos Feliz Natal. Porque quando nós falamos Feliz Natal, nós estamos falando para o outro, olha, que haja felicidade ao você reconhecer que Jesus nasceu. Porque se restringíssemos somente o Natal a uma mesa farta, bom, eu digo, né, na mesa lá de casa não é todos os meses que tem Chester, né? Então nós poderíamos nos entristecer. Talvez na sua mesa não são todos os meses que tem todas aquelas guloseimas, sobremesas e coisas legais que tiveram e estão tendo neste momento. Então nós poderíamos falar, bom, então Natal é um momento triste, porque não tem essas coisas todos os meses. Mas não, Natal não se restringe a isso. Como também Natal não se restringe ao ato de dar e receber presentes. É muito bom, é muito bacana. A palavra de Deus, inclusive, nos ensina antes mesmo de termos uma compreensão disso, que melhor é dar do que receber. Quando nós ofertamos algo a alguém, há uma expressão de valor que o universo cósmico não consegue explicar. Mas Natal não se restringe somente a isso também. Natal não se restringe somente ao dar e ao receber.
Natal não se restringe somente a ter uma mesa farta com elementos típicos da época. Natal vai muito além. Natal, ele tem como significado e sentido uma pessoa, e é essa pessoa que nós celebramos. É essa pessoa que nós glorificamos, exaltamos e dizemos: olha, ele é quem venceu todas as incertezas da vida e trouxe-nos uma vida plena, perene. A manjedoura não pôde segurá-lo, a vida não pôde segurá-lo, as instituições humanas não puderam segurá-lo, muito menos a sepultura, quando ele foi morto e martirizado. A sepultura não o segurou, porque ele era maior do que todas essas coisas. E por ser maior do que todas essas coisas, ele tem dentro do seu peito espaço para acolher a todos nós. Ele é esse que nos acolhe, que nos traz para perto, que faz com que nos sintamos íntimos dele, assim como ele é de nós. Jesus Cristo, o nosso Senhor. E o texto que eu quero compartilhar com vocês está lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 25 ao versículo 35. Esse momento fala de um momento marcante, que é um momento onde Jesus ali, depois do seu nascimento, da sua encarnação, do seu momento em que ele chega e se torna homem, se faz humano como nós, ele ali tem seus primeiros vislumbres de aparição, e aquilo passa a então ser reconhecido, e não somente reconhecido, mas até mesmo como uma prova que é única e exclusiva de promessas que haviam sido feitas e ali estavam se cumprindo. Lucas capítulo 2, do versículo 25 e diante, diz assim: havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Meus amados, este momento é um momento muito especial na vida de uma família. Maria e José têm ali nos seus braços o seu pequeno filho, chamado Jesus. Filho este que não veio por um caminho normal, podemos assim dizer. Não foi um caminho de manipulação humana, não foi um caminho de concepção natural humana, como nós conhecemos, e a prova física, biológica, nos dá aí essa certeza de uma concepção de vida. Jesus, ele nasce de uma forma sobrenatural, ele vem através de uma mensagem sobrenatural. A palavra de Deus, a qual nós cremos e entendemos que é revelada, inspirada, inerrante, nos mostra que Maria ela foi visitada por Deus. Maria ela foi visitada pelo Espírito Santo. E a palavra nos deixa muito claro que essa visita fez com que aquela mulher nova, jovem,
ela pudesse conceder. Nesse tempo aqui, alguns chegam a apontar que Maria poderia ter entre os seus 15, 16, 17 anos. Uma jovem ainda, mas que para os moldes da época já estava ali preparada para o casamento e também para a geração de filhos. Porém, de uma forma sobrenatural, ela é visitada por Deus. Deus olha do alto e vê em Maria alguém que seria agraciada por Ele para ser um instrumento de concepção do menino Jesus. E naquele momento, aonde as incertezas existiam, porque Maria, ela apenas estava ali compromissada, uma espécie de noivado com José. Eles não haviam ainda tido os seus momentos de intimidade, de relações íntimas, pertinentes ao casamento e ao casal. Ela se vê ali gestante, sendo que a mensagem proferida a ela era que no seu ventre estava o Salvador da humanidade. Não foi preciso somente trabalhar com Maria, foi preciso também trabalhar com José. Porque diante de uma realidade aonde José ele tinha plena ciência de que se guardavam para o momento do casamento, o anjo também veio a José dizendo a ele: não abandones Maria, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ali passam-se os meses, ali, aonde são os primeiros estágios dessa gestação. A Bíblia não nos dá os detalhes, se Maria teve enjoo, se não teve enjoo, se ela teve desejo ou não. Mas uma coisa é certa, os 9 meses passaram e o bebê nasceu. Nasce de uma forma também totalmente oposta a uma programação que qualquer família ou casal teria para os seus filhos na época. Talvez um local aonde seria a sua própria casa, era muito comum nessa época as mulheres terem os seus filhos em casa, terem ali o auxílio de parteiras que davam o suporte ali daquele momento e dos primeiros momentos de vida do bebê, mas devido a uma perseguição que estava tendo, devido a uma ordem que havia sido dada, eles estavam indo para um outro lugar, então não havia um local de acolhimento, e aquele bebê nasce numa estrebaria. Ele nasce num local onde os animais se reuniam, e ali estava somente Maria, José, o Espírito Santo e o menino, que estava ali nos braços da sua mãe. Aquele momento certamente foi um momento de muita alegria, porque sem trazer talvez uma equivalência de quem estava no colo, aquela mulher tinha certeza: o meu filho está nos meus braços, alguém que foi gerado dentro de mim. E antes mesmo de ver aquele menino, certamente Maria já o amava, certamente José já o amava, ele já era querido por aqueles a quem Deus deu a graça de serem os seus pais de cuidado, de afeto e de amor. Nesse momento, ali diante de uma lei existente, uma lei que previa que todas as crianças nascidas deviam ser apresentadas ali no templo, devia passar por um processo da circuncisão, devia ser ali apresentadas a Deus, e muito do que nós fazemos hoje, por exemplo, como igreja, no sentido, não fazendo um link ou uma direção a uma nação ou a um costume, mas o objeto daquilo que envolvia apresentar a Deus, nós fazemos hoje. Algumas semanas atrás nós apresentamos aqui a Elisa, consagrando ela a Deus, trazendo essa oração aos pais, e ali eles tinham esse momento. Era algo que os pais, quando faziam, certamente era um momento de grande alegria, porque eles estavam cumprindo um preceito da lei, e a palavra de Deus nos mostra que nesse momento, Maria, José, Jesus ali, o pequeno Jesus, eles são dirigidos até o templo, e ali um homem chamado Simeão. Esse homem é quem tem a graça de receber esse casal e receber essa criança para apresentá-la a Deus e cumprir ali os ritos que a lei ordenava.
Certamente Simeão, diante de uma perspectiva humana, Simeão, ele já era velho de idade, já era um homem aonde talvez os sonhos já não eram muitos. Simeão talvez já estava cansado, os olhos de Simeão já estavam foscos, a força de Simeão já não era a mesma, mas a palavra nos mostra algo muito especial, que fala que Simeão, ele esperava a consolação de Israel. E mais, fala também que o Espírito Santo era sobre ele. Simeão aqui, ele é essa representação direta, e ele pode ser esse representante da humanidade que mais à frente e até aquele momento esperava a chegada do Senhor Jesus. Alguns esperavam Jesus entrando num cavalo com muita força, com espada nas mãos, promovendo libertação dos impostos que Roma cobrava, promovendo libertação daqueles que o oprimiam, mas ele chega da forma mais humilde, ele chega da forma mais singela, como uma criança nos braços, de forma indefesa, ele ali é apresentado. Uma criança que precisava de cuidado, de amparo, precisava ali de alimento para os momentos em que o choro vinha quando estava com fome, precisava de cobertores nos momentos mais extremos de frio, porque humanamente falando, ele se esvaziou de tudo aquilo que a glória eterna estava reservada a ele. Filipenses capítulo 2 nos diz isso. Diz que ele esvaziou-se de tudo e tomou forma humana, e na forma humana ele se humilhou e se humilhou até a morte. E naquele momento ele estava ali sob cuidados. Mas diante dessa promessa, nós vemos que haviam aqueles que criam e que esperavam na promessa. E essa promessa, Simeão agora tem a oportunidade de ver com os seus próprios olhos, segurar no colo, e inclusive ali, dirigido pelo Espírito Santo, ter ali a revelação de que aquele garoto, aquele menino, aquela criança, era Jesus, o Messias, o Salvador, que veio para trazer redenção, para trazer salvação, para trazer liberdade, para trazer paz, para trazer união, para trazer amor, para trazer novamente a restauração de tudo aquilo que o pecado, sem dó e sem piedade, destruiu, esfacelou. Simeão, ele olha e diz: agora sim eu posso partir, agora sim eu posso ser levado, agora sim eu posso morrer, porque os meus olhos veem, os meus olhos contemplam aquele que é Cristo o Senhor. E a primeira observação que eu faço aqui é uma observação que, diante de uma expectativa da chegada daquele que viria, Simeão, ele, numa espécie de representação da humanidade e daqueles que aguardavam a chegada de Jesus, ele teve paciência para aguardar. Ele teve paciência para aguardar. É bem certo que Simeão, como sendo alguém que trabalhava no templo, ele fazia esse trabalho de uma forma ininterrupta, constante. Certamente ao longo do serviço de Simeão, ao longo da vida, ao longo da dedicação que ele deu às coisas de Deus, muitas crianças passaram no seu braço. Mas ele tinha no coração a esperança de que o Salvador viria. E ele simplesmente aguarda. Ele simplesmente crê. Ele simplesmente confia, ele simplesmente acredita que o menino proferido lá em Isaías, aquele que viria, Isaías 7,14, Isaías 9,6, estava por vir, estava perto a chegada dele. A paciência fez com que ele pudesse ali contemplar com os olhos aquilo que ele estava vendo. E o que
a gente aprende com isso e qual a ponte que a gente precisa romper para os nossos dias e para o nosso Natal neste ano, nesse momento. É que assim como Simeão, ele aguarda pacientemente e ele se alegra com a chegada daquele menino, dirigido pelo Espírito Santo, ele reconhece aquilo como verdade, como vida, como expressão de Deus na face da terra. Nós não podemos perder, meus amados irmãos, jamais, sequer, a paciência e a esperança de que o menino nos visitou também. O Salvador nos visitou. O Salvador chegou. E por chegar, e por estar entre nós, nós temos motivos para nos alegrar. Alguns podem dizer, mas não, pastor, essa história é do passado, o momento que nós vivemos hoje é outro. Mas eu digo que, diferentemente da história do passado, hoje nós temos a revelação plena, completa. Hoje nós conseguimos ver a plenitude. E nós sabemos, inclusive, de alguns dos estágios da vida de Jesus e da obra maravilhosa e redentora que Ele fez por nós na cruz. Ele não somente nos visitou, mas a palavra de Deus diz que Ele chegou e Ele habita entre nós. Ele vive entre nós. E Ele é aquele que caminha entre nós com a perspectiva única de cumprir aquilo pelo qual Ele veio fazer, trazer redenção, trazer paz, trazer encontros entre filhos que se perderam com o Pai que está de braços abertos, pronto a recebê-lo. É esse Jesus que nós proclamamos no Natal. Nós não falamos de uma manjedoura com um presépio, nós não falamos de uma manjedoura com uma criança, nós não falamos de uma época, nós não falamos de expressões do Natal lúdicas que nos acompanham. Nós falamos de uma pessoa que está viva, que vive e reina, e que está falando a mim e a você: eu estou presente, eu cheguei, para que vocês possam me reconhecer. E me reconhecer não como simplesmente um convidado, mas me reconhecer como aquele que veio para habitar, caminhar com você, andar com você, fazer morada no seu coração. Alguns corações são como hotéis, não tem morada fixa. Pessoas chegam e vão embora. Chegam e vão embora. Não tem comprometimento. As pessoas que passam por esses quartos do nosso coração, elas usam e vão embora. Elas sujam e vão embora. Elas bagunçam e vão embora. Mas quando nós pensamos em morada plena, daquele que veio, daquele que chegou, Jesus, Ele veio não para visitar você e ir embora, Ele veio para visitá-lo e fazer morada dentro do seu coração. Ele é esse que é o nascimento, que marca a história, que marca a vida e que marca as nossas vidas como pessoas, porque quando Ele chega, tudo muda. E inclusive, assim como Simeão disse, olha, aquilo que eu esperava aconteceu, eu posso morrer em paz agora. Eu digo que quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, as coisas dessa vida, elas se tornam um tanto periféricas, secundárias. E entendam-me, não é que nós vamos fazer de qualquer jeito, não é que nós vamos lidar de qualquer jeito, não é que nós vamos viver de uma forma mulambenta nessa vida. Mas nós entendemos que estas coisas, elas não se comparam ao que Jesus nos proporciona. Então, quando nós temos esse encontro pessoal e verdadeiro com Jesus, nós entendemos, olha, as coisas dessa vida são pequenas demais, então por que ficar me preocupando com algumas questões que me levam a me tornar amargo, a me tornar uma pessoa egoísta, a me tornar uma pessoa avarenta? A geração hoje tem uma marca da avareza, tem uma marca do egoísmo, tem uma marca da falta de perdão, da raiva, do ódio. Ontem mesmo, indo para a casa da irmã da Tati, quando nós estávamos a caminho, pegamos aqui a marginal, tipo assim, o pessoal parecia nos carros que estavam endemoniados, sabe? Um negócio de doido. Veio um atrás, buzinou, veio o outro, passou correndo, veio o outro, colocou a mão para fora e fez sinais para mim, que eu não consegui distinguir que sinais era aquele.
só porque eu estava no limite da via. Então, veja, aquele negócio do Feliz Natal, aquele negócio do ambiente promovido pelo momento, se não tem morada no coração, é vazio. Meus amados irmãos, Jesus ele veio não somente para pegar carona com a gente, ele veio para fazer morada no nosso coração, para transformar por completo, para dar significado, para trazer sentido, para trazer alegria dentro da gente. É por isso que a gente sempre bate nessa tecla, que aqueles que têm Jesus vivem de uma forma diferente, porque perdoam quem precisa perdoar, porque caminha com aqueles que talvez não querem caminhar, porque vive para abençoar, e entende que melhor é dar do que receber, e nós estamos aqui num processo, onde nós estamos sendo moldados uns pelos outros. Quão especial tem sido esse momento, quão especial tem sido essa noite, quão especial tem sido os cânticos, como eu fiquei feliz em ver o grupo aqui à frente, como eu fiquei feliz em ver os irmãos, em mandar mensagem para alguns, e alguns darem esse retorno, olha, Feliz Natal, pastor, Deus abençoe, estou aqui, como eu fiquei feliz em ver, como eu falei, né, eu sou velho, eu vejo Facebook, em ver em alguns lares aí que postaram fotos, mesas bonitas, momentos alegres. Vocês viram lá na casa do Osmani, a mesa como estava bonita? Gente, que mesa é aquela? Parabéns, Rubem, caprichou. Isso daí é o que? Nos alegra, meus amados irmãos. Nos alegra. E a gente vai caminhando, entendendo que nossa caminhada tem que ser uma caminhada marcada por Jesus, onde nós nos alegramos com a alegria do povo de Deus, porque reconheceu, assim como Simeão, Jesus chegou. As coisas se tornam periféricas na nossa caminhada, mas nós temos algo que é tido em primazia, e esse é Jesus Cristo. Jesus é a primazia das nossas vidas, meus amados irmãos. Eu, às vezes, como um bom ser humano, né, às vezes a gente fica triste com algumas coisas, às vezes o nosso coração fala para a gente, olha, não caminha mais com aquela pessoa, não perdoa aquela pessoa, aquilo que foi feito é um negócio que não dá para perdoar, mas sempre eu me deparo com Jesus falando, olha, perdoa, caminha, corrige, caminha junto, vamos lá, entendeu? Porque Jesus é esse, e nos traz alegria. Simeão aqui nesse momento, ele se alegra, ele ali, dirigido pelo Espírito Santo, um homem que aguardava a consolação de Israel, um homem que tinha por esperança as Sagradas Escrituras, a palavra. Veja que independente da idade dele, podia ser que ele já estava aqui à beira da morte, mas ele jamais perdia a esperança de estar de frente com o Messias. E isso deve ser o nosso sentimento também. E o Messias chegou, o Natal é dele, a festa é para ele, a glória é para ele, toda a honra é para ele, meus amados irmãos. Toda a honra é para ele, toda a honra é para ele. Nós louvamos a Deus por aqueles que reconhecem assim e veem que esse Jesus, ele é esse que vem para trazer salvação. Simeão, ele traz essa expressão. O versículo 29 fala, olha, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Jesus, quando chega, ele traz paz. Mas também o versículo 30 diz, pois agora os meus olhos viram a tua salvação. Ou seja, tudo aquilo que as Sagradas Escrituras estavam dizendo, ali se realiza diante dos olhos de Simeão. Hoje nós não conseguimos ver com os olhos humanos, mas nós conseguimos ver com os olhos da fé. E os olhos da fé abrem os nossos olhos humanos, porque quando nós olhamos uns para os outros, nós encontramos aqui expressões de Jesus, expressão do cuidado, expressão do amor, expressão do pastoreio, expressão da oração, expressão da caminhada junto, expressão de chorar com os que choram, expressão de se alegrar com os que se alegram. Aqui nós vemos que Jesus é salvação. E essa salvação se manifesta não somente para um grupo, essa salvação se manifesta para as nações. É interessante porque Simeão, bem certo é que ele era de uma predominância judaica, ele era aquele que servia no templo, mas ele não olha somente para o seu grupo, ele não olha somente para o seu clã, para o seu gueto, ele olha para as nações, ele diz, olha, é luz para iluminar as nações, é luz que ilumina o povo, que traz glória.
traz para Israel também, mas ilumina as nações. Então veja que Jesus, ele é esse que vem com uma mensagem, e essa mensagem é de luz, paz, salvação. Essa mensagem que nos acompanha não somente numa época do ano. Não deixe o seu dia de amanhã ser desfigurado pelas lutas da vida, uma vez que você entende e reconhece que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o seu Salvador. Ao contrário, brilhe, brilhe. Faça a luz de Cristo brilhar, fale do amor dele por onde você for, e entenda que ainda que a vida seja dura demais com você, tem alguém que ama você, tem alguém que veio por você. Jesus Cristo, ele não foi dado ao mundo para um resgate da vida vegetal somente, da vida animal. Ele veio com um propósito, que foi resgatar o homem dos seus pecados. E quando ele resgata o homem dos seus pecados, nós cuidamos bem da vegetação, cuidamos bem das plantinhas, cuidamos bem dos animaizinhos, cuidamos bem do ar em que nós estamos. Nós cuidamos bem, porque é vida renovada, é vida com redenção, e a gente olha de uma forma diferente, trazendo à tona aquilo que um dia nós viveremos com ele na eternidade. E isso faz com que haja sinais maravilhosos, sinais de prodígio, sinais de bênção, por onde quer que ali o nome de Cristo seja proclamado. O mundo fala de Natal, mas talvez poucos reconhecem que Jesus é o sentido do Natal. E nessa noite, o convite é para que não somente falemos do Natal, mas que reconheçamos Jesus como o nosso verdadeiro Natal. Aquele que veio como presente de Deus a nós, aquele que hoje os nossos olhos veem e reconhecem, porque nós temos o auxílio do Espírito Santo, meus amados. Você pode ser a pessoa que tenha as maiores dificuldades. Se você abre o seu coração e diz: Espírito Santo, faz morada, Espírito Santo, me ajuda, o Espírito Santo vai abrir os seus olhos, vai abrir sua mente, vai abrir teu coração, para que você possa contemplar essas verdades e contemplar Jesus. Então, não somente viva esse momento, mas tenha esse momento como um marco na sua vida, aonde o seu relacionamento não é mais pautado pela individualidade, não é mais pautado pela exclusividade, mas é um relacionamento aonde você caminha com Jesus e Ele torna o seu guia, o seu Senhor, o seu Salvador. E aí sim, o Natal, ele não vai ser simplesmente um dia ou uma época do ano, mas serão todos os dias que vivermos. Os 365 dias do ano é dia de Natal. Porque Jesus está nascendo. Jesus está nascendo dentro de pessoas que não o conheciam. Jesus está nascendo nas áreas sombrias do nosso coração. Você já parou para pensar que você, mesmo já tendo entregue sua vida a Jesus, existem áreas ainda obscuras da sua vida que Jesus está renascendo aí dentro de você? Todo momento, toda hora, existe espaço para que Jesus ele faça com que uma lâmpada de LED do nosso coração que está queimado volte a brilhar. Por quê? Ele é luz, e por onde ele passa a luz brilha, meus amados irmãos. Então, que esse Natal seja mais uma oportunidade de você celebrar Jesus como o único Senhor e Salvador. Que você possa levar isso com você dentro do seu coração, e além da mensagem, tê-lo como o seu Senhor, o seu Salvador. Ele não é um menininho indefeso. Ele não é alguém que está à mercê de ajuda. Ele é alguém que veio para ajudar. Ele é alguém que veio com um cetro de justiça nas mãos. Ele é aquele que se apresenta como cordeiro e que se revela como leão. Ele é aquele que se revela como a vida. E nos intentos da vida, a morte tenta dar cabo dele. E ele mata a morte. É uma coisa muito doida, né? Ele é o único que mata a morte. E vive e reina para todo sempre. Ele é o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você. Um feliz Natal, um feliz Jesus. Que Jesus tenha toda a primazia no seu coração e que Ele domine a sua mente e o seu coração por completo. Eu quero orar por você. Amado Deus, querido Pai, bendito seja o Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse momento que o Senhor nos dá
a alegria de poder vermos por meio da tua palavra um momento marcante na vida desse homem chamado Simeão, que se alegra ao reconhecer que o Senhor chegou. Nós nos alegramos nessa noite também e dizemos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E dizemos: muito obrigado por tudo. Muito obrigado por vir e se revelar a nós. Muito obrigado por vir e trazer salvação. Muito obrigado por se importar com a gente, mesmo a gente não se importando. Ó Deus, faça com que os nossos corações não sejam mais os mesmos. Ó Deus, traga alegria talvez nas áreas em que a dor, a tristeza e as lágrimas predominam. E nos dá, ó Deus, uma nova visibilidade, um novo motivo, uma nova razão, a começar pelo sentido de que o Senhor é o nosso Natal. Toda a honra, toda a glória, todo louvor. E nessa noite eu quero perguntar a você, se a palavra de Deus falou ao seu coração, você é esse que está sendo mexido pela palavra, por Jesus, e você está falando: pastor, ora pela minha vida. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Talvez alguma área Deus falou com você, e você sabe disso. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar e nós vamos orar. Talvez você está aqui com a gente e ainda não aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Esse é o momento, você pode ficar de pé e nós vamos orar também. E logo depois você pode falar comigo: olha, pastor, eu entreguei minha vida a Jesus nessa noite. Eu entreguei minha vida a Jesus, eu quero orar com você. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida dos irmãos e amigos que estão aqui nesta noite. Toda a honra, toda a glória, todo louvor sejam dados a Ti. Ó Deus, que o Senhor possa atentar a cada situação, trazendo respostas ao seu tempo, fazendo da sua forma, e que ao final de tudo haja o reconhecimento de que o Senhor é o Natal no coração de cada um deles. O Senhor é aquele que fez renascer sonhos, renascer esperança, renascer fé. Toda a honra, toda a glória, todo louvor sejam dados ao Senhor nesta noite. Amém.